facto, esta casa não tem muros, não tem privacidade nenhuma, não é? Independentemente de ter sido ou de ser nossa intenção alterar o que quer que seja, ainda que tivesse na sua base uma perspectiva de se criar alguma surpresa, deixa de o ser, na medida em que, de facto, como acabei de referir, a casa não tem muros e aquilo que se faz dentro de portas acaba por estar escancarado na imprensa de hoje e, por isso, ficará em interrogação sempre. Temos mais que o modelo trabalhado e um deles irá, com certeza, dar corpo à equipa no próximo domingo no Estádio da Luz. Agora terão que viver com essa interrogação até ao princípio do jogo. Está convencido que o Vitória Guimarães pode fazer um grande resultado no Estádio? Não há grandes nem pequenos resultados, há resultados simplesmente, e são 3 aqueles que estão em aberto, e por isso é com esse... com base nesse pressuposto que partimos para o jogo. É um jogo sem valor acrescentado, vale 3 pontos, os mesmos que vale qualquer um dos outros 29, e não há aqui nada, para além de não haver, em termos objetivos, nada a acrescentar. Os pontos são os mesmos, também não há mais nada a acrescentar, a não ser isso mesmo. Acho que são 2 emblemas muito grandes no que respeita ao panorama do futebol português, que já se enfrentaram este ano uma vez, e uma certeza temos é que no contexto do atual campeonato não faremos nunca menos pontos com o Benfica, porque tudo o que podemos ter pela frente é acrescentar aos 3 que já conseguimos mais algum, no mínimo 1, ou então mais 3, e por isso, como lhe disse, partimos para o jogo com um conjunto de pressupostos de normalidade com que partimos para qualquer outro, à procura de um bom resultado, à procura de 3 pontos e, na pior das hipóteses, à procura de pontuar, como é óbvio. O facto de ser no campeonato, se houvesse o campeonato dos primeiros, Guimarães é a equipa mais pontuada. Isso para si é uma motivação suplementar, é um motivo de orgulho, ou é apenas um elemento técnico? Não é. Eu não condiciono as coisas por essa via, não é? São coisas que se calhar são muito interessantes para vocês. Para mim, pessoalmente, não me diz nada. Aquilo que eu respondi na questão anterior, relativamente àquilo que está em jogo, que são 3 pontos, e as contabilidades parcelares que vocês vão fazendo, e eu pude também ler hoje alguma coisa nesse sentido, não acrescenta absolutamente nada. Temos até este momento, de facto, um conjunto de bons resultados nos confrontos com as 3 maiores equipes nacionais, tradicionalmente maiores. Há outros 3 para serem feitos. Aquilo que nos cabe é ter a ambição de pontuar o mais possível com qualquer um deles, mas não isolando os jogos com os 3 grandes clubes dos restantes. E por isso é num plano de perfeita igualdade que partimos para o jogo. Mas entender uma eventual vitória do Vitória pode retirar o interesse à luta política? Também não é guerra que seja minha, como é óbvio, não é? Não estou nessa luta. O Vitória traçou um objetivo muito claro no princípio da época desportiva, que foi ficar nos 5 primeiros lugares e eventualmente conseguir um lugar de acesso a uma prova internacional. Essa é a nossa meta, é essa que perseguimos. As questões do título, infelizmente para nós, não nos incluem. É uma questão que neste momento penso que se restringe a 2 emblemas, ao Futebol Clube Porto e ao Sport Lisboa e Benfica, e por isso não temos que interferir nessas campanhas. Vamos tentar ficar com os pontos agora, como daqui a algumas jornadas tentaremos pontuar no Dragão ou com o Sporting quando chegar a vez de jogar com ele. O Edgar não foi titular no último jogo em casa com o Nacional da Madeira? O professor estava a pensar em poupar o Edgar? Não. Também fizeram essa leitura. Acho que, do meu ponto de vista, não foi isso que suportou a sua exclusão. Temos outras soluções na posição. O Edgar vinha de um jogo de grande intensidade, menos de 72 horas antes. Havíamos jogado com a Académica de Coimbra na primeira mão da Taça de Portugal. E por força disso, entendi não utilizar o Edgar. Pelo menos de início. Depois foi utilizado no último terço do jogo. E só por isso. Não tem nada a ver com os cartões. Quando fizer o 5º cartão, outro jogador estará na linha para o substituir. Sobre o Kleber está apto para jogar hoje? Como diz? O Kleber está numa fase de recuperação. Já ontem trabalhou de forma quase integral. Penso que hoje dará seguimento a essa recuperação. Se não houver nada, entre hoje e amanhã, com certeza será mais um dos 23 ou 24 jogadores que tenho à minha disposição para poder
incluir na lista de convocados. Uma das convocatórias que vai dar mais dor de cabeça pela positiva? Não, no anexo, o Vitória está mais obrigado a partir das soluções que já apresentou. Pela positiva, sim. Quanto maior é o leque de escolhas, mais rica poderá ser, digamos, a lista de convocados e o 11 que daí sobrar. E por isso, neste momento, de facto, não temos grandes impedimentos, ou praticamente não temos impedimento nenhum, a não ser os dois jogadores que estão num processo pós-operatório, o Maranhão e o Edson. Todos os outros estão à disposição, daí que, com crises de fartura, digo eu. Mais obrigado, Vitória. Obrigado a quê? A cumprir o objetivo. Não, qual é o objetivo? Jogar para ganhar, como em todos os momentos, mesmo quando temos menos jogadores como opção, a nossa obrigação é sempre ter a ambição de pontuar. E, se possível, pontuar pelos 3 pontos. Este jogo, como vos disse, não tem nenhum valor acrescentado, não decide absolutamente nada, a não ser a atribuição destes 3 pontos ou para o Benfica ou para o Vitória de Guimarães. Não há qualquer tipo de acréscimo de responsabilidade. Sempre que o Benfica e a Vitória de Guimarães de pronto, com estes 2 treinadores, consigo e com Jorge Jesus, se coloca a questão do relacionamento, do mau relacionamento entre vocês. Isto é folclore, é fé de inverno, mas... É assim, esse é um tipo de questão que eu, francamente, e vocês estão aqui muitos hoje, com todo o respeito, pela inovação e pela criatividade, merecia um prémio, com certeza, da parte da vossa associação, não é? Acho que é uma questão que está esfarrapada, cansada, está gasta, que nem sequer passo, como se diz quando se joga as cartas, passo, pura e simplesmente. Professor, e passa a responsabilidade mais para os ombros do Benfica. É um jogo com menos peso em cima dos ombros dos jogadores Peso. do Vitória de Guimarães, por exemplo, comparado com a Académica, aqui para a taça. Isso são provas completamente diferentes e o que se... Não, o que se decide em cada um dos 2 âmbitos é muito diferente. De facto, a Taça de Portugal, pelo perfil da prova, que é eliminar cada jogo, e esta fase, por acaso, é a 2 mãos. Eu pergunto isso no sentido em que, ao comparar o jogo com a Académica em casa para a taça, tínhamos o Vitória de Guimarães, enfim, da ideia generalista, como favorito para o jogo. A jogar em casa com o Nacional, também, seria piormente favorito, o Vitória de Guimarães em casa é sempre favorito. Neste caso, vai jogar no terreno tão grande. A dose de favoritismo será menor. Para nós, por essa lógica de pensamento, se quer estar melhor classificado e joga no seu terreno e tem um historial bem melhor, com certeza que terei que estar de acordo consigo. O Benfica é favorito, mas continuo a dizer, estão 3 pontos em disputa, isso não nos inibe de ter a ambição de ficar com eles. E por isso temos consciência de que, de facto, o Benfica neste momento cresceu, está a fazer uma fase da sua época desportiva num ponto alto. É o melhor ciclo do ano. Joga no seu terreno, tem a ambição de encurtar a distância para quem lidera, enfim, há um conjunto de fatores que, no seu conjunto, à partida, dão favoritismo ao Benfica. Mas, como eu lhe dizia, apesar desse conjunto de fatores, não temos que, de alguma maneira, perder a ambição de fazer um bom jogo e, eventualmente, conseguir um bom resultado. Professor, é uma motivação extra jogar contra uma equipa que leva um ciclo de 16 vitórias consecutivas? Também não me vai dizer que também tenho a cabeça a prémio, não é? Não, estou a dizer, esse tipo de... a mim não me diz absolutamente, nem uso esse tipo de ferramenta como elemento de... Não, estou a responder. Para catalisar os meus jogadores, para os motivar. É mais um jogo, é sempre com... Já vos disse 2 vezes, vou dizer, este jogo não tem nenhum valor acrescentado. Se me dissessem, este jogo vale 6 pontos, ou vale 7, ou vai decidir uma participação, por exemplo, a pretexto da questão da Académica da Taça de Portugal, com certeza que a abordagem poderia ser, pelo menos em termos verbais, em termos de retórica, que é muito daquilo que se faz nestas conferências de imprensa, não é? Diz-se muito, ou diz-se pouco, dizendo muito. O contexto era diferente. Neste caso, não vejo que... Esse é o contexto do adversário, não é só mais um jogo para o Benfica neste momento. Não é só mais um? À partida não, Porque? tem a responsabilidade, não tem muita folga. Sim, mas eu não posso falar pelo Benfica, falo pelo Vitória de Guimarães. Para o Vitória de Guimarães, aquilo que acabei de vos responder e começamos a andar em círculos, e isto não sai daqui, é aquilo que eu penso. Sem valor acrescentado, 3 jogos, reconhecimento do que o Benfica está, de facto, no momento,
muito bom do ponto de vista exibicional e do ponto de vista do rendimento, que joga no seu terreno, que tem objetivos de encurtamento da distância que o separa do líder. Enfim, há um conjunto de fatores que fazem, de facto, com que o jogo à partida, e em futebol ainda bem que assim é, muitas vezes isso é contrariado depois na prática. Enfim, teremos uma percentagem menor de probabilidades de sucesso, em teoria. Na prática, aquilo que vos disse também, que estou a repetir, a ambição é permanente, cada vez que vamos ao jogo, vamos sempre com a ideia de conseguir pontuar, se possível, pelos 3 pontos. Se assim não acontecer, também não vai cair a casa, nem nada de especial se irá passar. O que eu queria perguntar é se, o que é que acha, no seu entender, já pensou certamente sobre isso, de que forma é que a Vitória terá de abordar o jogo para fazer o que as últimas 15 equipas não conseguiram fazer? Tem que ser, de facto, mais eficaz nos 2 extremos do campo, não é?